irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Então, irmãos, hoje a gente vai falar sobre as mulheres novamente, tá? Que é um tema que eu vou encerrar com esse vídeo aqui no canal, tá certo? Então, meus irmãos, vamos lá, né? As mulheres são excelentes em dons de hospitalidade, misericórdia, ensino e ajuda. Muito do ministério da igreja precisa sim das mulheres. As mulheres na igreja não estão restritas ao ministério de oração e louvor, mas estão em relação à autoridade espiritual sobre os homens. As mulheres, tanto quanto homens, são chamados para demonstrar o fruto do Espírito. Isso está em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23. E também são chamadas, a proclamar o Evangelho aos perdidos. Isso está em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Está em Atos capítulo 1, versículo 8 e em Pedro capítulo 13, versículo 15. Deus determinou que somente homens servissem em posições de autoridade, de ensino espiritual na igreja. Isso não é porque os homens sejam necessariamente professores com melhor qualidade, com melhor qualificação do que as mulheres. Entendeu? Porque as mulheres não são inferiores aos homens nessas questões, tá? Não são. Muitos querem dizer que sim, para de alguma forma serem hipócritas e justificar o pastorado feminino. Isso a gente vai ver mais à frente, como é que funciona. Tá certo? Então, continuando, irmãos. É simplesmente a maneira que Deus designou para o funcionamento da igreja, que mulheres não sejam líderes. Isso não faz de maneira alguma com que as mulheres sejam menos importantes, mas ao invés, dá a elas um foco ministerial mais de acordo com o dom dado a elas pelo próprio Criador. Para apoiar a liderança de mulheres, teríamos que rasgar uma série de textos bíblicos. Vamos lá. Primeiro, Paulo ordenou apenas homens ao presbitério. Isso está em Atos, capítulo 14, versículo 23. Certo? Segundo, nenhuma mulher foi chamada para acompanhar Paulo e Barnabé. Isso está em Atos, capítulo 13, versículo 1 ao 3. Terceiro ponto, irmãos. O Espírito Santo constituiu bispos e não bispas. Isso está em Atos, capítulo 20, versículo 20 ao 28. Quarto ponto. Em Filipos não havia bispas e nem diaconisas, só havia bispos e diáconos. Filipe capítulo 1, versículo 1. Quinto, Paulo não ensinou a ordenação de mulheres. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 5. Tá? Sexto ponto, a ordenação ao ministério era realizada por intermédio do presbítero, que era composto de homens, irmãos. Está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14 e capítulo 5, versículos 17 ao 22. Tá? Sétimo ponto, em Creta apenas homens foram eleitos para o presbitério. Está em Tito capítulo 1, versículo 5. Oitavo ponto, Pedro não menciona mulheres presbíteras em suas cartas. Está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Nono ponto, Tiago não incluiu as mulheres entre os presbíteros para fazerem orações de fé. Está em Tiago, capítulo 5, versículo 14. Tá? Hebreus também não menciona mulheres entre os pastores. Está em Hebreus, capítulo 13, versículo 7 ao 17. Agora que vem o texto aqui, ó. O texto-chave, irmãos. Preste atenção aqui, tá? Que as mulheres se conservem caladas nas igrejas. Porque não é lhes permitido falar, mas estejam submissas, tá? Mas estejam submissas como também a lei o determina. Se alguém, se porém querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Se alguém se considera profeta ou espiritual,
reconheça que é mandamento do Senhor que estou escrevendo para vocês. E se alguém ignorar, será ignorado. Vocês acham que isso só é para Apocalipse? Quando o Apocalipse fala que aquele que tirar ou acrescentar uma palavra desse livro, será tirado ele do livro da vida? Não, irmãos. Isso para toda a palavra de Deus, porque a própria Escritura fala nas cartas de Pedro que toda a palavra foi inspirada por Deus. Então, muito cuidado, né? Vejam o contexto, irmãos. O apóstolo Paulo não está falando que é apenas para as mulheres ficarem em silêncio, conservando a ordem e decência, esperando a vez delas para poder ir ministrar o culto, ou ainda doutrinar os outros irmãos. Não era isso que Paulo estava dizendo. Ao contrário, os textos que ele escreve já reprovam esse tipo de pensamento. Até o chamado de Cristo, irmãos, a forma como ele chama os 12 apóstolos e também acerca como os líderes da igreja vão sendo somente homens, isso já vai provando o que tenho dito a vocês. E isso não é porque a mulher é inferior ao homem, ou porque elas não tinham ou não têm capacidade. Não é isso. E infelizmente as pessoas não querem entender e ficam irritados quando são confrontados pela palavra. Outra coisa, irmãos, os cultos de hoje não são como eram antigamente na igreja primitiva. É difícil encontrar um culto organizado. Hoje temos show gospel, existe microfone, a voz da mulher sobressai sobre todos. Não é todos os irmãos no mesmo tom de voz. Hoje, a mulher que vai louvar já quer aproveitar para ministrar, entenderam? E isso já começa a abrir brechas para a mulher ir lá e querer sobressair sobre a igreja. Vocês sabem que é desse jeito. É preciso prestar atenção quanto ao feminismo disfarçado. Não aqui na nossa igreja, não tem pastora, mas aí você vai ver, tem mulher ministrando e doutrinando. Só que ela não tem o cargo, né? O título de pastora, mas na prática está exercendo isso. Então, irmãos, a mulher pode ensinar outras mulheres, pode ensinar as crianças, pode ser profetisa, desde que tenha esse dom e siga as instruções do apóstolo Paulo. Porque profecia é diferente de ensino, e isso que é necessário que vocês compreendam. Mas já que a mulher pode cantar, então ela não pode abrir um culto? Mas por quê? Qual a necessidade de abrir um culto? Me digam a verdade. Não é melhor o líder da igreja abrir um culto? Precisa inventar moda de uma pessoa abrir o culto, mas é o líder que vai ministrar as outras coisas? Deixa ele abrir o culto, porque ele tem que abrir com a palavra. Biblicamente é dessa forma que as igrejas deveriam funcionar, somente pela palavra. Reiterando aqui, a mulher pode evangelizar, mostrar que Jesus é o Senhor. Porém, quando levar essa pessoa até uma autoridade, aí ela deve se limitar. Ela também pode louvar, pode profetizar, sim, desde que tenha o dom de profecia. Ela pode ter canal no YouTube, uma página, um site e por aí vai. O problema é que tem gente maldosa que distorce os textos para validar que a mulher pode exercer um papel que Deus não deu a ela. O diabo trabalha com extremos. Não se pode ensinar, então não pode fazer absolutamente nada. Para gerar um desconforto, ele faz isso, e aí para deixar a mulher ensinar, entenderam como funciona, irmãos? Para encerrar, eu quero ler um provérbio para vocês. E aí vai ficar ainda mais claro o que a mulher significa. Vamos lá então. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Do seu coração o marido confia nela. E não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal. Todos os dias da sua vida busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o pão. É ainda noite e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho.
cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão aos aflitos e ainda estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho e púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes. Quando se assenta com os anciãos da terra, ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. A força e a dignidade são os seus vestidos. Vejam que está em conexão com o que Paulo falou sobre usar de joias e sobre a piedade. Vocês sabem que isso está conectado lá, né? E quanto o dia de amanhã, não tem preocupações. É como Cristo falou, isso é coisa de pagão, preocupar-se com o dia de amanhã, não é? Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na língua. Olha, a instrução da bondade não é que ela está ensinando, que ela está doutrinando, que ela tem que doutrinar a igreja. Está vendo como que o texto é claro, irmãos? Seus filhos se levantam e chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas obras a louvem. Provérbios 31, versículo 10 ao 31. Vejam, então, que a mulher, como Paulo falou na sua carta, as boas obras vão converter o marido. Não é ela não precisa instruir o marido, porque as suas boas obras serão suficientes para ele se converter. Não é? Não é isso que está lá em Paulo? Então veja como tudo está bem conectado. E quem tenta desconectar isso para dizer, não, a mulher já que está lá em cima no púlpito, vai, deixa que ela ministre a palavra hoje, entendeu? Não é assim. Se você está sobre um líder e vê que ele está errado, fale para ele. Diga para ele, apresente pessoas que pregam a verdade para ele. Para essa pessoa se converter, você não precisa ir lá e doutrinar o seu líder, o seu pastor, porque isso seria antibíblico. Mas leve ao conhecimento dele pessoas que pregam a verdade, para que através dessas pregações ele passe a crer nessa verdade, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Amém, irmãos? Esse foi o vídeo de hoje. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações, deixem o seu like, o seu comentário. Fiquem todos na paz do Senhor. Eu acredito que agora sim ficou muito claro essa questão da mulher e a igreja.